Capítulo 4. Hoje nós estamos começando aqui a série Viver Bem. Nós vamos falar muito sobre provérbios, nessa nova série aí, para poder abençoar a sua vida. Você que nos acompanha aí pelo canal no YouTube ou pelo Facebook, Deus abençoe sua vida. Não esqueça, assistindo esse vídeo, de compartilhar, recomendá-lo a outras pessoas para que vidas sejam abençoadas. Amém? Verso de número 10 de Provérbios 4, diz assim, a palavra do Senhor: ouça, meu filho, e aceite o que eu te digo, e assim você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria, e eu encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçarás. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Guarde a instrução, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelos seus maus caminhos. Evite-o, não passe por ele. Afasta-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam da maldade e se embriagam da violência. A vereda do justo, ela é como a luz da alvorada, que brilha mais e mais até ser plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem por que tropeçam. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã aqui na De Volta à Vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Nós pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre nós através dessa palavra, que possamos ser instruídos e capacitados, ó Pai, a viver conforme os teus propósitos. Construa-nos, edifica-nos, nos torne semelhante a Jesus a cada dia, ó Deus, restaurando a área da nossa vida que precisa de restauração, mudando aquilo que precisa ser mudado e fazendo de nós, ó Deus amado, uma bênção para a glória de Cristo. Nós oramos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O tema dessa manhã é: abomine as más companhias. Abomine o homem perverso. 100% de todos vocês que estão aqui foram influenciados por alguém que não tinha um bom conselho. Você não pode chegar para mim nessa manhã e falar que tudo que você fez de errado, você fez porque você foi lá e quis, porque essa foi uma opção sua, porque você acordou um dia e falou: não, eu vou fazer isso e vou detonar a minha vida. A gente para pensar, houve alguém na figura de um amigo, de um camarada, de um colega que proporcionou a nós algo que destruiria a nossa vida por muito tempo. Então, sofremos das consequências das más influências. Tem uns aqui que sofrem isso há 5 anos, tem outros que estão sofrendo quase há 50. Então, isso machucou muito a nossa vida e nós sentimos na pele o que uma má influência, que um mau conselho pode causar na vida de alguém. Hoje todos vocês estão decididos a viver uma vida diferente, e quem é que não quer viver bem? O sofrimento chegou no seu limite, as depressões, as tristezas, as humilhações chegaram no seu limite, e agora a gente está diante de uma nova escolha da nossa vida, onde nós precisamos ser sensatos e escolher coisas diferentes daquilo que nós escolhemos lá atrás. Então, se eu sei que toda essa destruição foi causada por causa de uma influência negativa,
Por causa de um conselho negativo, hoje eu preciso procurar um outro tipo de pessoa para andar comigo. Mas não adianta só trazer para esse momento as dores, os sofrimentos, para que eu chegue e mude essa decisão. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e ver na palavra de Deus o porquê que essa não deve ser a escolha desse momento e o porquê que eu não deveria ter escolhido isso lá atrás. E a palavra de Deus é poderosa para trazer essa direção e esse ensinamento para a gente. Então, hoje a gente trata sobre cuidado com os caminhos dos perversos, do homem ímpio, do homem mau e do homem violento. Se tem algo que me chama a atenção, é a necessidade de Jesus falar que Ele é o caminho. Se Jesus ele se levanta para dizer que Ele é o caminho, então nós vamos entender que no seu tempo havia muitas outras possibilidades. E a gente sabe que caminhos são criados todos os dias diante de nós. Hoje você entrou num caminho de transformação, de mudança, de restauração, mas você poderia ainda estar andando no caminho da mentira, do engano, da destruição. Você poderia estar fazendo outra escolha da sua vida, só que Jesus se levanta para dizer: eu sou o caminho. Para você chegar até Deus, para você ser pleno, para você ser abençoado, para você chegar na totalidade do seu ser, você precisa andar por mim, segundo aquilo que eu ensino. Só que se Jesus é o caminho da verdade, então eu preciso tomar cuidado com os outros caminhos que são proporcionados diante de mim. Então, eu devo fugir do caminho dos perversos. E qual que é o melhor comportamento? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Onde eu olho para a palavra de Deus para evitar isso na minha vida? Salmo de número 1, verso de número 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E a gente para entender que a palavra a ser colocada pelo salmista nesse momento é: evite as más companhias. Não pare, não se detenha, não fique preso a isso. Aí nós, como igreja, passamos por uma situação até complicada quanto a isso, porque uma pessoa que não consegue compreender bem o que Deus quer, ela acaba se isolando do mundo e não se relacionando mais com ninguém. Então a gente precisa entender o que é que Deus quer quando Ele fala para que a gente possa evitar. Toda pessoa que vive no mundo, ela tem um pensamento, ela tem uma ideologia, ela tem convicções. E nós, como igreja, homens transformados pelo poder da palavra, precisamos também entender que nós precisamos ter as nossas convicções. Quando o salmista está dizendo evita, o que o salmista quer trazer a nós é: não permita com que o pensamento secular ou mundano tome conta da sua vida. Porque o mesmo salmista que escreve evita é servo do mesmo Jesus que diz vá e evangelize. É servo do mesmo Jesus que vá lá e ganhe alma. Então o que a gente precisa entender é: essa pessoa ela não está apta para influenciar a minha vida, mas eu estou sendo preparado para que eu possa influenciar a dela. Então essa pessoa que vive no mundo, ela não vai ser o meu amigo de imediato, ela vai ser o meu alvo, eu preciso ganhá-lo. E se eu tenho essa pessoa que está perdida como alvo, como alguém que eu preciso ganhar, eu vou preparado para inserir nela aquilo que eu recebi de Deus, e não para receber dela aquilo que o mundo colocou sobre a sua vida. Então quando a gente fala evita, guarde o teu pensamento. O apóstolo Paulo, quando ele descreve em Efésios sobre as armaduras de Deus, que Deus veste o homem, ele vai falar sobre um capacete da salvação. E a gente fala da preservação da nossa mente. Guarde a sua mente daquilo que não é de Deus, daquilo que não está na palavra, do pensamento que não abençoa a sua vida, porque as consequências duram até hoje, em você, na sua casa, na sua história, por causa de você não proteger a sua mente disso. Então você foi chamado nesse tempo para influenciar e não mais ser influenciado. Você foi chamado para ganhar pessoas que estão perdidas e não se perder junto com aqueles que perdidos estão. Então eu preciso entender isso. E por que, pastor, que eu devo me afastar?
Provérbios 4,16 diz da seguinte maneira: porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém. Quando a gente olha para a vida do homem perverso, do ímpio, eles têm como ideal de vida destruir pessoas. O ideal, o alvo de pessoas que estão lá fora perdidas é a destruição daqueles que podem ser uma bênção para a sociedade. E agora o sábio está escrevendo em Provérbios e dizendo: enquanto ele não conseguir cumprir o seu ideal, ele perde o seu sono. E isso me chama a atenção porque a gente vê pessoas que estão preocupadas com o nosso fracasso, com a nossa queda, com a nossa falência. E enquanto isso não acontecer, eles não estão realizados. Cuidado. Pastor, mas isso é bíblico? Com certeza é. Nabucodonosor, quando ele invade a Babilônia, ele fala: traga para mim todos aqueles que têm potencial sobre a vida. Eu não quero senhores que estão no final da vida, eu quero jovens, fortes, sadios, bonitos, inteligentes, para que eu possa acabar com o propósito que Deus tem para a vida deles. Então, se eles estiverem debaixo do meu jugo, eles não serão a bênção que Deus prometeu que sejam. Então a gente vê que existe uma estratégia adversária para poder paralisar aqueles que serão uma bênção nas mãos do Senhor. Existe um plano do adversário para impedir que você seja aquilo que Deus disse que você seria. Mas entenda, Deus está te chamando para viver bem. E o mesmo adversário que tem suas estratégias precisa de uma vez por todas saber que você também tem um general sobre a sua vida, que é um estrategista que nunca perdeu a sua batalha. Então compreenda, irmãos, que eu não devo me aproximar de pessoas que têm o propósito de destruir vidas e permitir com que esse pensamento venha influenciar a mim, porque eu fui chamado para ser uma bênção. Eu fui chamado para ser uma bênção para minha família. Eu fui chamado para ser uma bênção para minha esposa. Deus me separou para ser uma bênção para os meus pais. Deus me separou para ser uma bênção para os meus filhos. Deus me chamou para ser uma bênção para a igreja que eu congrego. Deus me chamou para ser uma bênção para a sociedade que eu moro. E o que o adversário quer é impedir com que aquilo que está no coração de Deus se manifeste sobre mim. Mas em nome de Jesus, os planos do adversário estão falindo hoje para a glória de Deus. Se afaste, não se aproxime. Tem um conselho para isso, pastor? Tem. O verso de número 15 diz assim: evite-o, não passe por ele, afaste-se, não se detenha. Quantas vezes você sentou, se aproximou de pessoas e você quase perdeu a sua vida por causa dessas alianças e comunhões que você fez? Quantas vezes a sua vida quase foi por água abaixo, a sua história quase foi por água abaixo, porque você não prestou atenção com quem você andava? Preste atenção, a promessa que Deus tem sobre a sua vida é maravilhosa. Muitos não têm a chance que eu e você tem aqui nesse lugar. Muitos não têm uma porta de restauração aberta como a gente tem aqui nesse lugar. E o que Deus está tentando mostrar para a gente é: o homem ímpio, ele está aí, mas eu quero que você viva longe dele, que a ideia dele não influencie a sua vida, mas que a mentalidade de Cristo toma conta de você. Por que, pastor, que eu devo me afastar do homem perverso? Você pode perguntar para quem está do seu lado: por que eu tenho que me afastar do homem perverso? Por que eu tenho que me afastar do homem perverso? Se a gente fosse sentar aqui e trocar uma boa de uma ideia, as suas feridas seriam motivos suficientes para você virar para mim e falar: pastor, eu não devo andar mais com o homem perverso por causa disso. Só que se eu não for tratado pela palavra de Deus,
talvez eu possa manter sobre a minha vida feridas abertas que fazem de mim um homem perverso. Quando eu falo para vocês que essa restauração não deve ser fundamentada na vingança, no orgulho, na vaidade, é porque todos nós chegamos aqui machucados. E a gente precisa ser tratado pela palavra para que não seja a minha dor que faça com que eu me transforme, mas seja a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus vai mostrar que eu tenho que me afastar do homem perverso porque ele se orienta de valores distorcidos. Pare para pensar nas pessoas que estão lá fora no mundo agora. É difícil você encontrar alguém que faz alguma coisa boa sem esperar nada em troca. A lei do levar vantagem em tudo, ela prevalece na cultura que a gente vive. Talvez a gente vai encontrar mundo afora países menos corruptos que o nosso. Mas a ideologia do mundo é: eu preciso me dar bem sobre você. Não importa o quanto você sofra, o quanto você chore, o quanto você esteja humilhado, o importante é eu estar bem. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele fala, não se conforme com este mundo, mas transforme a sua mente pela renovação do seu entendimento. Porque o mundo é ganancioso, é perverso, é maldoso, é vaidoso. E você foi chamado para viver na presença do Senhor. Então os valores do mundo são distorcidos. O senso de justiça do perverso é nulo. Não existe justiça em uma pessoa que está distante da presença de Deus. E o que é a justiça que a gente tanto fala? É um conjunto, irmão, que equilibra a nossa vida para que a gente possa andar dentro daquilo que é certo. Se nós falamos que Deus é justo, nós estamos dizendo que Deus é santo, que Deus é verdadeiro, que Deus é misericordioso. Então, a justiça é um conjunto que me forma, que dá parâmetro para a minha vida. E uma pessoa perversa não tem direcionamento. Ela é nula de senso de justiça. E quantas pessoas, irmãos, que sem conseguir enxergar o que era justo, se aproximou de você e prejudicou a sua vida. Eu trago para o nosso contexto aqui, porque o justo seria você levar o pão para casa. Porque a sua família precisava do fruto do seu trabalho. Mas o perverso não tem senso de justiça. Então ele não estava preocupado se na sua mesa teria pão, se no seu armário teria leite. O perverso, ele não está preocupado se na sua casa haveria provisão, porque ele só quer satisfazer o seu desejo imoral. Por que imoral, pastor? Porque a sua moralidade é baixa. Ele não consegue ter uma vida sã, reta, correta. É uma pessoa imoral, perdida, entregue aos seus próprios desejos corrompidos. A Bíblia diz que a inclinação da nossa carne é morte, é pecado. E uma pessoa distante de Deus é essa pessoa imoral que só quer viver para satisfazer a sua concupiscência, o seu desejo. E aí o sábio está dizendo: não ande com pessoas assim. Porque se ela é tomada pela imoralidade, uma hora ela te prejudica, uma hora ela te fere, uma hora ela te trai, uma hora ela te toma, uma hora ela te rouba. Uma hora quem sofre é você. O conceito de uma pessoa que é perversa é um conceito de vida pessimista. Nunca nada está bom. Trabalho não está bom. Casamento não está bom. Estudo não está bom. Mas e o país que você mora? Péssimo, não está bom. Mas e a igreja que você conheceu? Não, também não é boa. O pastor não era bom. Eu preciso tomar cuidado com isso. Pessoas pessimistas, que não estão satisfeitas com nada, que não estão felizes com nada. A Bíblia diz, pelo contrário, por tudo dê graças a Deus. Às vezes nós não conseguimos enxergar, irmão,
o cuidado e a provisão que Deus tem com nossa vida quando estamos andando pelo deserto. É deserto? Sim, é deserto. Mas tem pão todo dia. É deserto? Sim, é deserto. Mas a nuvem de fumaça não permite o calor do sol me matar nesse deserto. É deserto? Sim, é deserto. Mas a coluna de fogo não permite o frio da madrugada destruir nem a minha vida e nem a minha família. O perverso não está feliz com o deserto. O perverso, ele quer voltar para o Egito. O perverso tem saudade do sofrimento. O perverso tem vontade das migalhas de Faraó. Nada para ele está bom. Deus está libertando, mas não está bom. Ele está caminhando para uma promessa, mas não está bom. Deus está cuidando dele, mas não está bom. Não está legal, não está agradável. A terra é boa, mas Deus enganou a gente não vai conseguir entrar. Por favor, não ande com quem não está satisfeito. Por favor, abra mão das pessoas que não estão felizes com nada. Porque se esse é um momento difícil na sua vida, estar aqui se tratando, longe da família, se recuperando, entenda, é melhor estar aqui nesse deserto do que ainda estar no cativeiro que você estava lá fora. Porque essa é a maior prova de que Faraó não tem mais domínio sobre a sua vida, de que o cetro de Faraó já não te direciona mais, de que o teu adversário caiu por terra, e é esse deserto que vai fazer você chegar na Canaã, que está prometida para você. Alguém tem promessa de Deus aqui sobre a vida? Deserto é passageiro. Só que tem pessoas que não estão felizes nem com aquilo que vai passar. Eu quero ser bem claro para você, querido irmão, a casa de recuperação, ela não vai durar para sempre. Quer um conselho? Aproveita enquanto você está nela, que é o lugar que você está tendo as maiores lições das experiências com Deus na sua vida. Aproveita, daqui a pouco passa, daqui a pouco você vai embora. Mas Deus está ensinando você no deserto como é que você deve viver na promessa. Daqui a pouco acabou. Aí tem pessoa que não está feliz, que não está contente, que não está satisfeita. Esse é o coração do perverso. Ela não tem senso de justiça. Preste atenção como você é privilegiado, como Deus escolheu você, separou você. Quantos com a mesma história, a mesma luta, mesmo sofrimento, mesma dificuldade, mesmo caos. E de repente sua casa, de repente você, de repente a sua história. Esse é lugar de transformação de histórias. Lugar que pessoas entram caídas e saem de pé, que entram machucadas e saem curadas, que entram cativas e saem libertas, que entram vazias, mas saem preenchidas pela presença de Deus. Alguém entende? Seja grato por aquilo que Deus esteja fazendo na sua vida, e por favor, abra mão daquele que não está feliz, que não está contente, porque isso te prejudica. A tua oportunidade é única. A porta que Deus abriu para você, irmão, ela é extraordinária. Nem todo mundo vai ter a história para contar que você tem. Passei pelo vale da morte, mas o Senhor passou comigo. É por isso que eu tenho história para contar. E aí a gente olha e vê que tem pessoas que não estão contentes nem com o que Deus está fazendo nesse momento. Pessoas insatisfeitas, com uma vida negativa, nunca nada está bom. Poxa, se aqui está ruim, irmão, eu imagino como é que estava antes. Consegue se lembrar? Consegue compreender? Antes estava mais difícil. Segunda coisa que a Bíblia me ensina sobre se afastar do caminho dos perversos é que ele faz do sadismo a sua diversão. O perverso faz do sadismo a sua diversão. E se você não sabe o que é uma pessoa sádica, o sádico é aquele que tem prazer no sofrimento dos outros.
Pare para pensar um pouco e compreenda que a alegria de um sádico é a desgraça e o sofrimento do seu semelhante. Pessoas que não têm prazer na alegria, no crescimento, na prosperidade. Pessoas que têm o seu prazer em destruir a vida do próximo. Pessoas que fazem disso a sua maior alegria. E aí a Bíblia está dizendo, evita. Quem se satisfaz com o mal dos outros. Não viva a partir daqueles que se satisfazem com o sofrimento alheio. Eu confesso para você uma questão muito deprimente. Não vou dizer todos, porque acredito que a única coisa que a gente deve atribuir unanimidade é Deus. Mas a gente vive num país onde o nosso governo é sádico. Você pode pegar de um vereador até as mais altas camadas de governo, parece que eles se alegram com o nosso sofrimento. Estão felizes porque a gente não tem educação, estão felizes porque a gente não tem saúde, estão felizes porque a gente vive na miséria, estão felizes porque a renda per capita é uma das mais baixas do mundo, a gente sendo um dos países com maior riqueza natural que existe. E aí a gente olha para o sadismo na vida desses governantes que não se preocupam com seus filhos, não se preocupam com a sua casa. E eu uso esse modelo, o governamental, para você entender o que é uma pessoa que você não deve andar. Porque quem está feliz com o seu sofrimento, irmão, quem tem prazer na sua desgraça, esse não serve para ser a sua companhia. Esse não serve para ser o seu melhor amigo. Esse não serve para andar com você. Esse não serve para entrar dentro da sua casa. Terceiro motivo que eu tenho para me afastar do perverso, o verso de número 17 diz assim: pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. Olha o que a Bíblia está dizendo a partir da vida de um perverso. Ele se alimenta da maldade e se embriaga de violência. Quando a gente olha, essa provavelmente é uma referência aos iníquos que ganham seu próprio sustento mediante as suas vidas de pecado. E aí a gente pode colocar muitas coisas: sequestro, assalto, tráfico de droga, propina, mentira, trapaça, coisas ilícitas. O que chama a minha atenção é que tudo aquilo que corrompe alguém que está perto de mim, se eu estiver perto demais, vai me corromper também. Tudo aquilo que leva uma pessoa que está perto de mim a tirar proveito da vida de outro, se eu estiver muito perto dela, depois eu vou querer tirar proveito também. Então eu tenho que me afastar do perverso, porque ele tem todo o seu sustento sobre aquilo que não presta. Mas deixa eu te falar, tudo aquilo que não presta está prejudicando outra pessoa. Eu me lembro de uma situação que aconteceu quando eu era moço e vivia na cidade de Mauá, ainda perdido no mundo, que essa história aí que a gente tem de facção estava começando agora, e para você entrar, você não entrava de qualquer maneira. Muitas vezes você tinha que fazer alguém para você poder entrar. E tinha um das pessoas que a gente conhecia no bairro que o sonho dele era isso. Só que a missão que deram para ele era matar o próprio parceiro. E para ele se satisfazer, ele não se importou em tirar a vida daquele que caminhava com ele. Então o perverso, ele é alguém que para satisfazer a sua necessidade, ele vai prejudicar quem está perto. E eu cansei, irmão, de permitir com que pessoas que desejam meu mal influenciam minha vida. Eu me revesti de Jesus. Porque não existe amor maior do que esse, aquele que é capaz de entregar a sua própria vida em favor dos seus irmãos. Então, enquanto existem pessoas que querem me matar para se satisfazer,
houve alguém que se satisfez ao entregar a sua vida para que eu pudesse viver. Eu preciso fazer uma escolha imediata daquilo que eu quero para mim, de quem que eu devo andar. Porque tem pessoas que se alimentam de violência, tem pessoas que se alimentam do mal, tem pessoas que se embriagam de coisas malignas, e essas pessoas não servem para ser a minha companhia. Essas pessoas não servem para estar andando do meu lado. Essas pessoas não servem para caminhar comigo. Deus não me chamou para o ilícito, Deus me chamou para o justo. Deus não me chamou para o errado, Deus me chamou para o justo. É melhor o pouco com Deus, irmão, do que o muito sem Deus, porque o pouco com Deus dura para sempre, e o muito sem Deus uma hora acaba, e o pior de tudo são as consequências que vão trazer sobre nós. Cuidado! Porque tem pessoas que se aproximam de você dizendo: isso é bom, isso é legal, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai te dar uma outra oportunidade, mas o final disso é morte. Há caminhos para o homem que parece direito, vai dar certo, vai ser uma bênção, vai ser legal, só que a consequência vem. Resposta certa, irmão, ela só vem do coração, ela só vem da boca de Deus. E eu estou aqui hoje nesse altar para dizer: Deus tem uma resposta para a tua vida, Deus tem uma direção para a tua vida. Ainda que aquilo que Deus esteja mostrando para você hoje seja pouco aos seus olhos, a palavra de Deus é: permaneça fiel nesse pouco que eu estou te entregando, porque esse é o passaporte para você chegar no muito que eu tenho para entregar sobre a sua vida. Quarto motivo que eu tenho para não andar com aqueles que estão perdidos, ou são os perversos, ou são os ímpios. Verso de número 19 diz assim: o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem aonde tropeçam. O homem perverso, ele anda em trevas e ele está em direção ao abismo. E a escuridão é o lugar preferido por aqueles que querem esconder os seus defeitos. Quando nós olhamos para as declarações de Jesus, nós vamos ver que uma das coisas que Jesus disse é que eu sou a luz. E sempre quando nós acendemos a luz, nós vamos perceber que tudo aquilo que está diante dela é exposto. Jesus cita a parábola de uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa, e ela tenta procurar essa dracma, mas ela não encontra. E aí de repente ela resolve acender a luz, a lamparina, o candeeiro. E quando ela acende essa luz, ela vai perceber que ela não está encontrando a dracma que está perdida dentro de casa, por causa da sujeira que tomou conta do seu lar. E aí ela decide não mais procurar a dracma, ela decide limpar a casa. E na limpeza da casa ela vai encontrar aquilo que estava perdido. Então na escuridão a gente perde coisas que são nossas, valores que são nossos. Na escuridão, e que isso entre em seu coração hoje nessa manhã, tem coisas que não estão perdidas, só estão ocultas por causa da sujeira. Mas toda sujeira tem a possibilidade de ser removida a partir do momento que a luz é acesa. Se a luz for acesa, a sujeira aparece. Você tem problema assim como eu tive, irmãos, e esses problemas precisam mudar. Essa sujeira precisa sair desse lugar, porque tem coisas preciosas dentro de você. Você precisa andar com gente que abre os teus olhos para você enxergar quem você é, o que você pode fazer, aonde você pode chegar. E principalmente pessoas que têm capacidade de falar para você: olha, irmão, nem tudo está perdido.
Ainda tem uma solução para esse problema. Vamos acender a luz da tua vida, porque o ímpio, ele anda em treva e ele nem sabe aonde é que ele tropeça. Como é que eu vou permitir que alguém que está num caminho de morte, que não sabe aonde cai, que não sabe como falha, essa pessoa vai tomar conta da minha vida, ela vai me direcionar? Eu preciso aprender a andar com pessoas que revelem a mim, irmãos, o que na minha vida precisa ser mudado, para que eu possa encontrar valores que foram perdidos. Eu tenho uma afirmação de Deus para você aqui: você nunca foi um mau homem. A bondade que foi escondida dentro de você. Vou repetir isso aqui: você nunca foi um mau homem. A sujeira que escondeu a bondade que tem dentro de você. Mas pela palavra eu digo aqui hoje, a luz está acendendo neste lugar, para colocar toda a sujeira por terra e o valor que você tem voltar à tona. Você acredita nisso? É hora de andar com quem me acende, é hora de andar com quem me ilumina, é hora de andar com quem me aviva, é hora de andar com quem mostra aquilo que precisa ser mudado, para que eu possa ser o homem que Deus projetou que eu fosse. Chega de andar com perversos, chega de sofrer por causa de companhias erradas. Chega de permitir com que qualquer um influencie a minha vida. Chega de chorar, irmãos, por dores que podem ser evitadas. Você está entendendo o que Deus diz aqui hoje? Você pode dizer um amém por isso? Amém. Chega disso. É hora de você desfrutar de um projeto grande da parte de Deus para você. É hora de você viver algo intenso da parte do Senhor sobre a sua vida. Se tem gente, irmãos, que te chama para andar pelo caminho de escuridão, pelo vale da sombra, ei, tem um Deus que está te chamando para andar na presença dEle, e Ele está falando: eu sou a luz desse mundo. Discirna quem deve ser a sua companhia. Faça escolha, seja seletivo. Eu pergunto, aonde estão aqueles que você permitiu que te prejudicassem? Me perdoe essa afirmação, mas nenhum deles foi na sua casa saber onde você está. Me perdoe, mas nenhum deles foi na sua família perguntar se eles estão precisando de alguma coisa. Me perdoe, mas nenhum deles foi levar lá uma sacolinha com alguns mantimentos para suprir a sua necessidade aqui. Me perdoe, irmãos, me perdoe, mas quem te feriu lá atrás não está preocupado se hoje você está sarado ou não. Então, para que eu possa viver bem, eu preciso fazer escolhas sensatas mediante a palavra de Deus. Eu preciso enxergar que eu preciso ter valores pautados na justiça, pautados na moralidade. Eu preciso enxergar que eu fui chamado para ser um novo homem. Para que as mentiras, elas sejam tiradas do seu lugar e a verdade venha ocupar definitivamente a minha vida. Para que a sujeira, ela possa ir embora de uma vez por todas. E para que a presença de Deus ocupe o seu lugar de maneira definitiva. Para que o senso de viver, irmão, com aquilo que não é bom, com aquilo que é ilícito, caia por terra. Porque muita gente tentou colocar na nossa compreensão: poxa, é fácil, é mó mamão, você pode, vai lá, vai mudar a tua vida, vai abençoar a sua casa, e você só sofreu com isso. O trabalho, irmãos, quem deu o trabalho ao homem foi Deus. E Deus disse que o trabalho traria provisão. É através do trabalho que você sustenta a sua casa e a sua família. E Deus é um abençoador, irmão, para você que obedecer essa palavra. Então a gente chega em um momento da nossa vida que a gente tem feridas suficientes para dizer: eu não vou mais andar com pessoa errada. Eu sei que você já sofreu, você está distante, alguns perderam família, alguns perderam trabalho, alguns perderam dignidade e honra.
Só que não é suficiente ter feridas. Suficiente é ter conhecimento de propósito de Deus. E é por essa palavra, irmão, que eu convido você a viver bem. É por essa palavra que eu chamo você para ter uma vida diferenciada. É por essa palavra que eu tento abordar você e mostrar a sua vida pode ser outra. Até hoje você só encontrou gente que queria o seu mal, você só se aproximou de gente que queria o seu mal, mas a partir dessa palavra você vai conhecer um Jesus que quer transformar você e fazer de você uma bênção. Então, por favor, chega de sofrer. As más companhias fizeram você sofrer, fizeram você chorar. Mas é da boca de Deus que sai essa frase: eu não te tenho mais por servo, mas você é o meu amigo. Nessa manhã você é convidado a quebrar todas as alianças que você fez com amizades erradas. Nessa manhã você é convidado a fazer uma aliança fiel e verdadeira com Deus Todo-Poderoso, que pode abençoar a sua vida e fazer de você um novo homem. Porque Deus está pedindo: deixa eu ser o seu amigo. Eu não me alimento da morte, eu sou a vida. Eu não tenho prazer na mentira, eu sou a verdade. Eu não quero ver o seu sofrimento, pelo contrário, eu sofro no seu lugar. Eu não quero a sua condenação, por isso que eu paguei o preço, para que você possa viver eternamente na minha presença. Deus quer ser o seu amigo. Deus quer ser o seu melhor amigo. Deus quer ser o seu melhor amigo. E se tem uma coisa que você vai descobrir quando você se tornar amigo de Deus, é que Deus, ele tem, na verdade, uma grande família, onde você vai encontrar muitas outras pessoas que vão querer o seu bem assim como Deus quer. Não pense que viver com Deus é viver isolado no mundo, mas viver com Deus é viver bem, para fazer a diferença no mundo que está perdido. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Lembre-se das alianças que você fez. Lembre-se do quanto você já sofreu por causa disso. Se isso te dói, se arrependa. Se isso te machuca, chore. Mas se saber que Deus quer ser o seu amigo te renova, então seja renovado hoje, nessa manhã. Se saber que Deus não abriu mão de retomar a comunhão contigo te renova, seja renovado agora, nessa hora. Se saber que tem uma porta aberta na casa de Deus para você entrar e ser recebido para sentar na mesa dele, senta aí, meu amigo, isso te faz bem, se alegre em Cristo. Porque o tempo de morte, de perversidade já passou, aleluia. Agora é o tempo de comunhão, é tempo de louvor, é tempo de vida, vida em abundância, é tempo de exaltação. Eu vou orar pela tua vida. Senhor, por muito tempo nós andamos por caminhos desequilibrados e nos aproximamos de pessoas desequilibradas. Ó Deus, eu peço encarecidamente, eu apelo ao Senhor hoje nessa manhã, que a mentalidade, Senhor, dos meus irmãos possa mudar. E que eles possam passar a entender, ó Deus, que tem pessoas que estão diante de nós, não servem para ser os nossos amigos, mas que são alvos para que nós possamos ganhar para o teu reino. E certamente, Deus, depois da entrega e conversão deles a ti, ó Pai, sentarão em nossa mesa, entrarão em nossa casa, serão os nossos amigos para a glória do teu nome. Mas enquanto isso não acontecer, ó Deus, na vida deles, nos dê uma mentalidade, Senhor, que seja capaz de resistir às alianças erradas, que seja capaz, ó Deus, de rejeitarmos os sentimentos, ó Deus, imorais,
as convicções injustas que eles têm, e que possa se manifestar aquilo que está em nós, porque o que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Ó Deus, preencha esses homens, ó Deus, com teu Espírito, e revele, Deus, a eles a tua palavra, para que eles possam passar a viver de uma maneira abençoada, para que eles possam passar a viver bem para a glória do teu nome, para que eles possam ter uma vida extraordinária segundo os teus propósitos, ó Pai, e que em tudo o teu nome, Senhor, possa ser glorificado através da vida de cada um deles, porque todos nós fomos chamados para viver bem. Assim eu oro e abençoo a vida de cada um desses homens que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abrace 3 pessoas e diga para ela: eu quero ser o seu amigo em Cristo. Eu quero ser o seu amigo em Cristo.